Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, a gente vai ler o verso 38 em diante. 3:38. Todo mundo achou, irmãos? Graças a Deus. A Bíblia diz assim: Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Amém? Você pode repetir isso comigo? Examinemos bem. Vamos lá, irmãos, bem alto. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. Que ela encontre o nosso coração hoje, ó Deus, com verdade, Pai. Em nome de Jesus, com simplicidade. Que o Senhor age através dela, Senhor, na nossa vida, para que possamos alcançar, Senhor, o amadurecimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu tinha dito aqui na quinta-feira, irmãos, para os irmãos, na verdade, esse é um assunto que eu estou querendo tratar já há alguns dias com vocês, e já tenho um grande esboço já preparado já de algum tempo já, a respeito desse assunto, e a minha intenção era começar nesse início de ano, falar a respeito dele. Amém? Mas a intenção era começar na semana passada, né, irmãos? Mas por causa de toda a situação que nos envolveu nesses dias, estou começando hoje. Amém? Eu gostaria de falar, irmãos, a gente fala a respeito de salvação aqui bastante vezes. Invariavelmente nós estamos falando de salvação. Amém? Ano passado aqui eu passei meses aqui com vocês falando a respeito de salvação por vários pontos de vista. Pontos de vista não, mas por de várias formas, de vários jeitos. Não encontro palavra melhor neste momento. Mas a gente já falamos muito de pecado, já falamos muito do porquê Deus nos salvou, né, de como Ele nos salvou, o porquê de Cristo se sacrificar por nós, o porquê que nós precisamos crer nesse sacrifício, o porquê que Cristo ressuscitou e porquê que nós também devemos crer na ressurreição. Eu falei aqui no período que nós estávamos conversando sobre o batismo, eu levei vocês até o batismo e do batismo em diante, falando a respeito do antes e do depois do crente. Amém? Mas eu creio, irmãos, que tem um assunto que a gente não abordou assim, na escola bíblica aqui especialmente, a gente não abordou a fundo, que é o que normalmente, irmãos, pega o crente no que diz respeito à salvação. Que é a certeza da salvação. Amém? Que é aquela coisa, será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Ou será que eu perdi a salvação por alguma situação? Né? Irmãos, eu digo isso porque eu também já fui assim. E eu cresci num ambiente em que as pessoas tinham muito medo de perder a salvação por vários motivos e circunstâncias. Né? Muito medo de, por exemplo, acho que eu até falei já isso com vocês, irmãos, de ter irmãos assim que tinham medo de que Jesus voltasse em determinados momentos, como, por exemplo, se estivessem no banho. Né? Já pensou se Jesus volta quando eu estou no banho? Será que eu vou para o céu ou vou para o inferno? Imagina, ele me encontra nu. Né? O que eu vou fazer? Não tenho como tomar banho de roupa. E se ele volta no momento que eu estou no banho, e aí o que acontece? É esse tipo de dúvida, irmãos, que cresce no meio cristão, e não é tão incomum quando a gente pensa, porque falar dessa forma parece uma brincadeira, mas não é, tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas que estão atrelando a sua salvação a diversas coisas, irmãos, a diversas circunstâncias, porque na grande verdade ainda não entenderam como e o porquê que Deus salvou. Ainda não entenderam que aquela frase que a gente repete muito aqui, irmãos, que até parece um mantra, mas é a mais pura verdade a respeito das Escrituras, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. No fundo, irmãos, a maioria das pessoas, quando tem essas dúvidas e incertezas, pelo menos as piores dúvidas e incertezas a respeito da sua salvação, é porque lá no fundo, irmãos, elas ainda associam a salvação ao mérito e não ao sacrifício de Cristo. Lá no fundo elas ainda associam a sua salvação à sua capacidade de obter a salvação, e não na capacidade de Cristo em nos fornecer a salvação. E daí aí que mora o problema, irmãos. Será que eu sou salvo ou não? Quem nunca se abateu espiritualmente com isso?
Quem nunca ficou numa crise existencial? Eu me lembro que quando eu era pequeno, irmãos, eu tinha muitas dúvidas a respeito da salvação, porque em alguns momentos assim da minha pequenez, assim, do meu crescimento dentro da igreja, eu tinha medo da tal blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E daí às vezes eu entrava em crises, irmãos. Me lembro que eu passei dias sem dormir certa vez, porque eu não conseguia, porque eu achei que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo e fiquei naquela dúvida, naquela coisa, meu Deus, eu perdi a salvação. Eu perdi a salvação. E sabe o que é isso, irmãos? Infantilidade. Infantilidade. Né? O assunto, a blasfêmia do Espírito Santo é um pouco complexo, não é o que eu quero tratar hoje. Mas o fato é que, sim, muitas vezes nós atrelamos a nossa salvação às circunstâncias, irmãos. E conforme o abatimento chega, a dúvida chega, né, as incertezas chegam, o afastamento de Deus vem junto, o esfriamento vem junto. E daí o crente vive naquela agonia: será que eu sou salvo ou não? Né? Será que eu perdi a salvação nesse movimento aqui? Daí a vida fica engessada, né? A vida fica paralisada, porque a gente pensa que a salvação depende de nós. Irmãos, uma coisa que você precisa ter certeza, assim, ó, a Bíblia ela te garante que você pode ter convicção da sua fé. Amém? Ela garante que você pode ter convicção de que você é salvo em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, ela nos leva a uma vida de preocupação com a salvação. Não preocupação no sentido de ter medo de perdê-la ou de não ser salvo, mas preocupação no sentido de ser alguém que zela por ela. Ou como Jesus cansou de dizer, alguém que vigia. Amém? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você, ao mesmo tempo que pode ter certeza de que é salvo, você encontra diversas vezes na Bíblia, como no texto que nós lemos aqui agora, em que há uma clara ordem a respeito da vida espiritual. Exame, né? Diagnóstico. Eu preguei aqui um tempo atrás a respeito da Santa Ceia, irmãos, em que Paulo nos leva a entender a vida cristã como uma vida de autoexame, né? De fazer diagnósticos, de colocar a fé em prova, como se você tivesse um termômetro para medi-la. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Aqui os irmãos que estavam com Covid nesses dias, vocês estavam medindo a sua temperatura, a saturação lá, aquelas coisas, né? Isso é um termômetro. Para que serve isso? Para que você tenha um controle de qualidade daquele quesito, né? Eu me lembro que um tempo atrás, falando a respeito do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, o penhor da nossa fé, a nossa garantia, né? Irmãos, nós temos uma espécie de Inmetro na Bíblia. Sabe aquele ISO 9001 que vem nos equipamentos? Quem conhece sabe o que eu estou falando aqui? Que é um selo, um certificado de qualidade. Amém? Você tem isso, é o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Irmãos, a nossa fé, irmãos, a nossa vida com Deus, a nossa religião, ela é maravilhosa nesse sentido. Você pode colocar à prova ela, você pode examinar ela, você pode até mesmo duvidar dela, para aí sim adquirir então amadurecimento a respeito da sua salvação. Então, ao mesmo tempo, irmãos, em que a Bíblia diz que nós podemos ter certeza, ela também nos ensina a examinar a fé, para que possamos alcançar uma vida de convicção, né? Ou como o autor de Hebreus diz no capítulo 11, a fé é a firme certeza, ou a convicção daquilo que não se vê, mas se espera. Amém? Por exemplo, como eu disse aqui, irmãos, em Efésios Paulo fala, a salvação ela não vem de nós, mas vem de Deus. Amém? Ou seja, ela não depende de nós, ela não está baseada em nossos méritos. A salvação não depende de nós conseguirmos conquistá-la, mas também ela não depende de nós conseguirmos mantê-la. Amém? Não depende disso, irmãos. Ela vem de Deus e a capacidade para preservar a salvação também vem de Deus. Não significa que não é porque não existe mérito na salvação que não exista também esforço, dedicação. Amém? Porque muitos entram nessa, mas é pela graça, então não importa a forma como eu vivo, Deus vai me salvar de qualquer jeito e vai me levar em direção à vida eterna. Não, isso não é verdade, irmãos. Nós precisamos entender a graça de Deus como uma graça que te salvou, te livrou da condenação do pecado e te levará à vida eterna, mas também, preste atenção aqui, esta graça é uma graça, irmãos, capaz de te fazer vencer o pecado. Amém? E você precisa caminhar em direção a isso.
Sabe, irmãos, se a salvação dependesse de nós, primeiramente, irmãos, nós não conseguiríamos alcançá-la. Foi necessário que Jesus Cristo viesse e cumprisse a lei em nosso lugar, morresse em nosso lugar, né? Levasse sobre si os nossos pecados. Se dependesse de nós, nós não conseguiríamos cumprir com toda a justiça de Deus. Segundo, irmãos, se dependesse de nós, nós não conseguiríamos manter a salvação. Imagina, irmãos, e aqui que é o cerne do assunto. Se nós conseguíssemos, digamos em hipótese, alcançar a salvação pelas nossas forças, você, com toda sinceridade no seu coração, se acharia capaz de mantê-la de acordo com os padrões de Deus? Lembre-se, o que a gente sempre fala aqui, eu fiquei dias falando a respeito da lei, irmãos, como a lei sendo o aio do casamento que leva até Cristo, né? Que leva até a aliança em Cristo, né, irmãos? Mas você sabe que Tiago diz que aquele que peca em um dos quesitos da lei, peca em todos. Amém? Então a gente não consegue cumprir com essa justiça. Se nós conseguíssemos alcançar a salvação pelas nossas forças, de alguma forma nós a perderíamos, irmãos, se dependesse simplesmente de nós, né? E daí entra a dificuldade do crente, aquela coisa, meu Deus, será que eu perdi a salvação nesse passo em falso que eu dei? E a vida vira uma vida de temor, irmãos, né? Vira uma vida de incerteza, de angústia. Qualquer situação te leva a pensar, meu Deus, será que eu estou indo para o inferno por causa disso ou daquilo? Né? Então a gente entra muitas vezes em colapso mental. Como eu já disse, já aconteceu comigo várias vezes, irmãos. Já aconteceu comigo algumas vezes. Outra questão, irmãos. Em Romanos, Paulo já diz assim, que o Espírito de Deus que está dentro de nós testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Sendo o Espírito Santo aquele que mora em nós, aquele que garante a salvação, aquele que valida a nossa salvação, aquele que comprova, irmãos, no nosso interior de que nós somos sim filhos de Deus e que fomos alcançados por Deus. Ou seja, o salvo, irmãos, ele recebe o Espírito Santo como uma garantia de que Deus está nele. Amém? Você, quando a gente diz aqui, irmãos, que o Espírito Santo vem morar em você, é para que ele testemunhe a respeito de Cristo no seu interior. Amém? Para que ele pregue para ti mesmo, para o teu espírito, dizendo a respeito da salvação, a respeito do que Cristo fez, a respeito de que Deus mora em você, e isso para te dar certeza, para te dar convicção, para te fazer andar de acordo com aquilo que Deus espera. O autor de Hebreus, irmãos, ele diz assim, que dos salvos se espera coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Amém? Nós sempre dizemos aqui, irmãos, nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Amém? Nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras, porque as boas obras, os frutos, acompanham a salvação que nós recebemos. Ou seja, irmãos, o que acontece? É óbvio que a sua vida, ela vai testemunhar se você é salvo ou não. Vou repetir, a sua vida, ela vai testemunhar se você é salvo ou não. Por quê? Porque o salvo produz frutos dignos de arrependimento, como diz João Batista. Né? O salvo, ele anda de acordo, a sua vida exala, as suas ações, as suas atitudes, os seus olhares, as suas falas, a sua vida exala como por completo a salvação que ele recebeu. Amém? Ou como nós encontramos diversas afirmações como essa na Bíblia, como por exemplo, pode jorrar água doce e salgada de uma mesma fonte? Ou pode uma árvore de determinado fruto dar um fruto diferente daquilo que ela precisa dar? Não tem como, né? Por quê? Nós falamos, nós vivemos, nós andamos de acordo com a salvação que recebemos. Amém? Você está entendendo isso, irmãos? Sabe o que é interessante aqui, irmãos? O salvo, ele é salvo antes de praticar obras de salvação. Você não precisa, para alcançar a salvação, praticar as boas obras antes de recebê-la. Você primeiro recebe a salvação e depois você é instruído a viver. Isso é muito interessante, irmãos, porque é isso que distingue o cristianismo, ou a nossa fé, o evangelho, de outras religiões, né? Em que você não precisa fazer algo para receber a salvação. Você recebe a salvação e depois faz.
Você está entendendo isso? Amém, irmãos? Ou como o Tiago ensina, então, né? A nossa fé, ela deve ser acompanhada das boas obras, né? O salvo, irmãos, ele vai produzir frutos que falam a respeito da salvação que ele recebeu. Então, essa também é uma forma de você analisar a sua vida. Você está entendendo isso? O Sermão do Monte, irmãos, Jesus também nos dá um exemplo disso. Por quê? Porque no Sermão do Monte ele fala de um reino. E eu preguei isso aqui muitos meses aqui com vocês. Jesus ele fala de um reino. E ele diz, irmãos, que os habitantes deste reino, eles podem entrar. Ele faz um convite. Você pode entrar no reino. Você pode participar das bênçãos e dos benefícios do reino. Você não precisa pagar a entrada, não tem ingresso. Nós não vamos olhar para a sua roupa, nós vamos olhar para a sua beleza, para a sua altura, para o seu peso. Você pode entrar. Mas a partir do momento em que o habitante entra no reino, ele precisa viver de acordo. Por quê? Porque este reino tem um rei que exige coisas, que pede coisas, que orienta os habitantes deste reino a viverem de uma determinada maneira. Meu irmão, se você entrou no reino de Deus, você precisa ter um perfil característico, que é o que Jesus ensina no Sermão do Monte. Ou seja, irmãos, aquele que entra no reino, Jesus já começa dizendo, ele será bem-aventurado. Ele cita lá as bem-aventuranças. Ele diz, ele será como o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Ele diz, o salvo ele vai praticar a justiça. Ele vai amar o inimigo, ele não vai mais trair, ele não vai mais adulterar, né? Ele vai dizer sim, sim, não, não. Ele vai buscar o reino de Deus. Amém? São características. Ele está dizendo coisas que o habitante do reino precisa viver. Ele termina dizendo, o habitante do reino terá a sua vida firmada na rocha. Construirá a sua casa na rocha. Ou seja, o crente, irmãos, ele não foi chamado para ser que nem o Taylor diz, prego na areia. Né? Já tentou pregar um prego na areia? Ele não fica firme, porque não tem estabilidade. Mas muito pelo contrário, nós somos chamados para alicerçar a nossa vida em Cristo, que é uma rocha. Amém? E quando a gente fala de rocha, nós falamos de estabilidade, de certeza, de convicção. A casa não vai cair independente das circunstâncias. Você está entendendo, irmãos? Abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 13. Segunda Coríntios 13. Amém? 2 Coríntios 13, a gente vai ler o verso 5. Amém? 2 Coríntios 13, 5, ele diz assim: examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim, poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Amém? Amor não, amém? Amor também. Amém, irmãos? O que acontece aqui? Assim como no texto da ceia, o que Paulo está dizendo? Examine a si mesmo. Né? Examine a si mesmo. O exame não está associado somente à Santa Ceia, irmãos. Né? Porque isso leva o crente a pensar que aí na Santa Ceia ele precisa fazer um check-up e se está tudo bem, passa. Não. O exame é diário. Amém? Você precisa verificar se está praticando aquilo que você afirma crer. Né? É o que ele está dizendo aqui. Você realmente pratica o que você crê? E qual o intuito disso, irmãos? Qual o intuito de examinar, de verificar se está praticando o que crê? Ele mesmo diz no texto o intuito: ser aprovado. Amém? Ser aprovado. Amém, irmãos? Ou seja, através do diagnóstico você pode verificar, irmãos, se você for sincero, claro, né? Se você levar a sério as Escrituras, através do diagnóstico você pode verificar se Cristo está realmente em você. Amém? Se Cristo realmente está habitando em você, se Ele está realmente se manifestando, irmãos, através da sua conduta, não só perante Deus, mas perante os homens.
Amém? Não somente perante Deus, mas também perante os homens. Por quê, irmãos? Colossenses 1, abra aí comigo. Colossenses 1, a gente vai ler o verso 27. Amém? A Bíblia nos diz assim: a estes os salvos, né? A estes Deus que dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Qual que é o intuito de ser aprovado, irmãos? Do diagnóstico, verificar se Cristo está em nós. Se Ele estiver em nós, significa que estamos aprovados. Como Paulo diz ali no outro texto que lemos: se não for assim, vocês já estão reprovados. Eu tenho dito aqui para vocês uma frase que me impactou muito nos últimos dias, irmãos, que é o fato de que Cristo ele pode ter nascido 100 vezes em Belém. E ninguém consegue negar isso, irmãos, por ele ser um personagem histórico. Ele pode ter nascido muitas vezes lá em Jerusalém, mas se ele não nascer uma só vez no seu coração, se ele não nascer em nós, irmãos, nós estamos perdidos. Nós precisamos disso, né? Por quê? Porque Cristo, como Paulo está dizendo no texto aqui, Ele é a esperança da glória. Ele é a certeza de que um dia você será glorificado com Cristo, de que um dia você será ressuscitado para sempre, para viver a eternidade do lado de Deus. Você está entendendo isso? Cristo, irmão, se estiver em você, se Ele estiver dentro de você, se manifestando em você, significa que essa é a esperança da sua glória. É a certeza de que um dia nós triunfaremos quando Ele voltar. Agora, se Ele não nasce em nós, irmãos, nós estamos completamente perdidos, derrotados, entregues, né? Mas, uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, mais do que nascer em nós, Cristo precisa crescer em nós. Amém? Mais do que nascer, Ele precisa crescer. Cristo precisa se desenvolver em nós. A nossa fé, irmãos, ela precisa amadurecer. Nós precisamos desabrochar. Como Paulo diz, eu deixei para trás as coisas de menino. Eu não ajo mais como um menino. Porque tem um momento, meu irmão, que você precisa assumir a posição de comer alimentos sólidos espirituais. A papinha, o leitinho, a bolachinha, irmãos, é no início da fé. É quando está... Irmãos, a criança ela não bebe leite materno para sempre. As mães aqui sabem muito bem, os médicos instruem, depois de um determinado tempo, comece a dar alimentos sólidos. Cuide um alimento ou outro, mas comece a administrar alimentos sólidos, porque senão a criança padece. Nós somos assim. Agora, muitos de nós se contentamos, irmãos, apenas em ver Jesus nascer em nós, mas não nos contentamos em crescer mediante isso. Em entender que é necessário amadurecimento, irmãos. A sua fé precisa amadurecer. Ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. Irmãos, há dentro de você um encontro muito estranho, muito complexo e sobrenatural, irmãos, que você está vivendo constantemente o antes, o durante e o depois. Você foi salvo, você é salvo agora e você será salvo depois. É uma loucura isso, irmãos, mas é assim que funciona. Aquele que começou a boa obra, diz Paulo aos Filipenses, ele vai aperfeiçoá-la até a volta de Jesus. Ele diz, de glória em glória nós nos transformamos à imagem de Cristo. Amém?
Ou seja, ele está falando, irmãos, de crescer, de desenvolvimento. Por que muitos de nós estamos inseguros quanto à salvação, irmãos? Porque Cristo não está se desenvolvendo. Nós não regamos isso. Não há disposição em nós de entendermos a nossa parte. Nós abafamos a fé. Ou como Paulo diz aos Tessalonicenses, não apaguem o espírito. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Então, se caso você está com dúvidas quanto à sua salvação, comece esse exame. Será que Cristo está se manifestando? O que eu tenho feito para isso? Né? Por mais que, como eu sempre digo aqui para vocês, irmãos, por mais que não há méritos na salvação, não significa que não há esforço, que não há dedicação, né? Uma coisa que eu sempre digo aqui para vocês também, irmãos, para que você seja reconhecido no céu, né? Para que você passe pelo portão, né? Para que você seja reconhecido pelo Senhor na glória, você precisa conhecer Jesus Cristo aqui. A salvação é aqui. Amém? Eu estou falando bem calmamente aqui com vocês hoje, irmãos, mas esse assunto é urgente. A Bíblia diz assim: desperta tu que dormes. Sabe aquela morosidade assim, irmãos? Né? Sabe o calor agora que está fazendo? Que deixa a gente abatido, cansado, né? Aquela morosidade, aquela coisa assim. Você não pode viver isso espiritualmente, irmãos. Ou se você está vivendo, é hora de parar. É hora de parar. É hora de se preocupar se a lamparina está acesa, se tem azeite suficiente para que você possa chegar ao fim da caminhada. Porque esse é o assunto mais urgente de todos, irmãos. Mais urgente de todos. Por mais que você viva a sua vida, você vai sair daqui hoje, amanhã você vai trabalhar, você vai crescer, você vai se desenvolver, materialmente falando, na natureza falando, né? O assunto mais importante de todos é a sua salvação. É só isso que importa, né? Então, se a chama está apagando, irmãos, está na hora de reacendê-la. E Deus nos dá ferramentas para isso. Mas tudo começa com um diagnóstico. Amém? Sou salvo ou não? Eis a questão. O que nós não podemos esquecer de forma alguma, irmãos, é de que há uma jornada a ser trilhada. Amém? Há uma jornada a ser trilhada. Seria maravilhoso, irmão, ser salvo, alcançar a salvação e morrer no mesmo instante. Facilitaria tanto a vida. Mas você precisa caminhar. Deus está permitindo que você continue vivendo aqui nessa terra, vivendo como um peregrino, alguém que está olhando para o céu, alguém que está focado na eternidade, mas vivendo. Há uma jornada a ser trilhada, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para vocês: todos os dias contam. Todos os dias são importantes para este processo, meu irmão. Não só os dias de culto. Não só os dias de culto. Porque senão nós transformamos a nossa fé em algo que está atrelado ao dia do culto e à igreja. Se esse for o único momento em que você ora, o único momento em que você lê a Bíblia, significa que você não está valorizando a sua jornada. E como eu disse aqui quando estava pregando a respeito do povo indo em direção à terra prometida, eu quero dizer uma coisa para vocês e reafirmo: se você não valorizar a jornada, irmãos, significa que você não está valorizando o alvo, que é a terra prometida. E nós prestaremos conta disso. No dia, irmãos, no julgamento, Jesus vai chegar para nós e dizer: ó, como é que você quer entrar? Como é que você quer passar nos portais da glória se você viveu como se nada tivesse acontecido na sua vida? Como se você viveu como se eu nem tivesse entrado, se eu não tivesse te salvado, como se você nunca tivesse ouvido a respeito do Evangelho. Tu chegou à salvação, tu se batizou, tu congregava numa igreja, tu dizimava, tu ofertava, tu cantava nos louvores, mas a tua vida não dizia a respeito daquilo que você cria. Você fazia apenas em dias esporádicos da semana. O resto dos seus dias parecia que você não cria naquilo que você confessava. Então, se a sua vida não valorizava a eternidade, por que você quer entrar agora?
É uma pergunta bem simples, irmãos. É muito simples isso. Se nós estamos vivendo uma vida distante de Deus, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: o céu é Deus. Agora, se você vive distante de Deus aqui na terra, por que você quer entrar no céu? É só medo do inferno? É só medo do fogo? Deus não está no inferno. Se você vive distante de Deus aqui na terra, o mais lógico a acontecer é ir para o inferno, porque Deus, a sua presença não está lá. O que nós precisamos de Deus não está no inferno, apenas o tormento, apenas a ira de Deus. Nós precisamos viver para esta pergunta, irmãos. Ou para essa afirmação de Jesus: entra, servo bom e fiel. Entra para a festa, entra para aquilo que eu preparei, entra para a eternidade, porque tu viveu de acordo com isso, tu valorizou isso. Mesmo diante das tuas dificuldades, mesmo diante dos teus problemas, mesmo tendo que conviver com o pecado, tu foi uma pessoa que valorizou a eternidade. Então pode entrar. Você está entendendo isso, irmãos? É assim, é dessa forma, irmãos, que Cristo ele cresce, amadurece em nós, e essa é a nossa esperança, de que um dia passaremos pelos portais da glória. Para encerrar, irmãos, eu quero que você abra comigo lá em Mateus 7. Mateus 7. Amém? A gente vai ler o verso 16 em diante. Esse é o Sermão do Monte, né, irmãos? Texto bem conhecido já. Mateus 7, 16. O Senhor Jesus falando, irmãos. Ele diz assim: vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, e não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei, Jesus respondendo: nunca os conheci. Olha só. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Sabe, irmãos, esse texto aqui nós já lemos e já falamos a respeito dele no Sermão do Monte. Mas quando você pega esse ensinamento, porque é bem prático o ensinamento de Cristo aqui, né, irmãos? A árvore boa produz bom fruto. A árvore ruim produz fruto ruim. A árvore ruim não pode produzir bom fruto. A árvore de bom fruto não pode produzir frutos ruins, né? É quase que binário isso aqui, irmãos. É sim ou não, 0, 1, 0, 1. É bem simples, é prático de entender. Mas quando você alia, irmãos, esse texto aqui que nós lemos de Jesus no Sermão do Monte, sobre como conhecer a vida de alguém, irmãos, através dos seus frutos, né? Quando você alia isso, irmãos, ao que Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, não precisa abrir, em que ele diz: se alguém está em Cristo, vamos lá. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você não está em Cristo, você continua do mesmo jeito que estava antes. Amém? Então, a partir do momento que você chega a Jesus, que Jesus se achegou a você,
que você aceitou o convite, que você ouviu o chamado, que Ele te salvou, a partir daquele momento você é nova criatura, né? Então, quando você alia o que Jesus diz no Sermão do Monte, a esse texto de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, que é tão famoso, que é tão cantado, né, irmãos? Quando você alia essas duas coisas, você entende, irmãos, que o salvo está em Cristo. E se ele está em Cristo, ele é uma nova pessoa. Amém? Se ele é uma nova pessoa, significa que ele nasceu de novo para uma nova vida. Como eu disse no início, Cristo precisa nascer em nós. Amém? É necessário nascer de novo. Foi o que ele disse a Nicodemos. Amém? Então, se ele nasceu de novo, nós nascemos para uma nova vida, para uma nova realidade. Amém? Uma realidade que eu falei muito aqui ano passado, a partir de quem? A partir de Cristo. Amém? Se antes você se movia e reproduzia de acordo com o seu pecado, com a sua velha natureza, a partir do momento que você está em Cristo, você se reproduz, você se move a partir de quem Cristo é. Amém? Entenderam isso, irmãos? Ou seja, o salvo, por ser nova criatura, ele vai entregar frutos de acordo com a salvação. Amém? Lembrando, nós estamos falando da questão de segurança de salvação. Sou salvo ou não? Como saber se eu sou salvo? Eu vou entregar frutos de acordo com essa nova vida. De acordo com a forma que Jesus Cristo viveu, de acordo com o que Ele ensinou. Não mais baseado nos meus achismos, nas minhas opiniões ou naquilo que eu fazia antes, mas de acordo com o que Cristo é. Amém? Você está entendendo isso? Graças a Deus. Então, de acordo com a nova criação. Porque o que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, irmãos? Aquele que está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas, bem alto, as coisas velhas se passaram. Foque nisso. As coisas velhas se passaram. Não foi somente a velha vida que passou, irmãos. Né? Naturalmente falando, você é salvo, e no instante que você é salvo, dificilmente, irmãos, dificilmente não, mas não é comum que a pessoa perceba já algo instantâneo na sua vida. Algumas são curadas no batismo, por exemplo. Pode acontecer, amém? Você crê que Deus pode fazer isso? Mas você não vê algo instantâneo na sua natureza, assim, no seu corpo. Você não vê brilhar uma luz em si. Você não se olha no espelho e vê uma auréola, né? Não, você não vê isso, né? O que acontece, irmãos? Começa algo de dentro para fora. Uma mudança completa de mentalidade. Amém? Feita uma cirurgia na sua cabeça. Deus retira o seu cérebro, a sua mente, o seu coração, a sua vida. E Ele coloca a vida de Cristo. E a partir daquele momento você vai viver a partir daquilo. Amém? Agora, não foi apenas a velha vida, porque muitas vezes, irmãos, a gente associa a velha vida apenas às práticas, ou digamos assim, apenas os lugares que eu ia antes, eu não vou mais. As coisas que eu falava antes, eu não falo mais. Né? Não é apenas isso, irmãos. Né? Significa que se a velha vida passou, os velhos frutos passaram também. Amém? Os frutos que representavam aquela velha vida passaram. Amém? O que você era antes? Um morto. E morto só multiplica morte. A partir do momento que você está em Cristo, você recebe vida. Tudo que você está vivendo agora, a partir de Cristo, é vida de Deus. É graça de Deus. São frutos de Deus, boas obras de Deus. Amém, irmãos? É nesse sentido completo que tudo passa. Não é apenas deixar de frequentar lugares. Nem é tão simples assim. Agora eu sou crente e não escuto mais música do mundo. Para começar, você não deveria escutar música ruim. Não existe música do mundo, irmão. Existe música boa e música ruim. Agora, né? Você está em Cristo, não vou mais escutar as músicas que só falavam besteira. Beleza, né? Não deveria escutar antes, mas já que você se converteu, não escuta mais mesmo, realmente. Mas não é simplesmente isso, irmãos.
né? É passar a reproduzir, passar a viver coisas a partir de Cristo. Amém, irmãos? Aqui eu encerro porque na semana que vem eu vou continuar. Você precisa entender uma coisa, irmãos, antes de encerrar. Eu fiz uma introdução hoje e vou introduzir o assunto da semana que vem. Irmãos, Cristo retirou a sua velha vida, né? Ele fez as coisas passarem. Ele te fez uma nova criatura. Mas, eu já falei isso aqui, irmãos, você não foi chamado apenas para deixar de ser aquilo que você era antes. Você não foi chamado para ficar num estado, irmãos, neutro, de neutralidade. Você não foi chamado para ficar no meio do caminho. Você foi chamado para deixar de ser algo e começar a ser outra coisa. É assim que a salvação ela cresce, ela se desenvolve. E é assim que você vai adquirindo amadurecimento. E com isso, com o amadurecimento, irmãos, você vai tendo certeza, convicção. Porque o quê? Porque Cristo está crescendo em você. Amém? Então, você não foi chamado para neutralidade, para viver, para ser um chuchu espiritual, irmão. Chuchu não tem gosto, né? Sabe água morna? Pior água é água morna. Você toma água quente no chimarrão. Você toma água gelada quando está com calor. Mas água morna, sabe? Você não foi chamado para ser uma coisa neutra, irmãos. Não sei o que sou. Não. Você foi chamado para viver e para ser algo a partir de Cristo. Amém? Então, na semana que vem eu quero falar a respeito disso, irmãos. Primeiramente, o que eu preciso deixar de ser? Amém? É uma pergunta. O que eu preciso deixar